santidade, a segunda, vigilância, e a terceira, salvação. Né? Então, vemos aqui que os 3 primeiros versículos, né, de 1 até o 5, vai nos mostrar aqui sobre um casamento, e sobre este casamento, foi convidada para este casamento, para o trajeto deste casamento, 10 virgens. Né? Nós entendemos que o casamento no Oriente Médio, né, o como era feito, era de forma diferente do que temos hoje aqui. Né? O noivo, ele ia até a casa da noiva, né, para pegar a sua prometida, e dali vinha agora para as festividades, né, na casa do noivo. E este percurso, né, da casa da noiva até a casa do noivo, era um percurso onde iria acontecer a festa. E que nós possamos entender que o tempo no qual esta história foi escrita, não existia energia elétrica. Então, a luz, o qual que teria que iluminar, ela era nas candeias, né? Ou talvez numa tocha, mas a palavra vai trazer aqui a candeia, sobre muitas vezes o entendimento. E para esta candeia ser iluminada, era necessário o azeite. O azeite era uma especiaria feita da azeitona, onde ela era tanto para alimentação, também como era também para o combustível, né, para o fogo. Nós entendemos que os templos do povo de Israel, os candelabros, ele era assim, abastecido, na verdade, com azeite, para que a luz continuamente não se pudesse se apagasse. Então Jesus Cristo, ele está trazendo esta palavra, né, e sobre ela está trazendo agora também, passando assim, 10 personagens, né? A Bíblia não vai dar o nome a estas mulheres, mas vai dizer que todas elas eram virgens. Então entendemos aqui que isto era uma naturalidade do casamento, era o normal do casamento, era a tradição do casamento, né? Da forma que o casamento existia, o trajeto era necessário, fosse trasladado por mulheres, iluminando o caminhar e passando assim o caminho até o casamento. E aqui eu começo a imaginar uma coisa, irmãos, e eu vou fazer uma pergunta à igreja, né? No conselho de todos nós. Por bem, nós vemos esta palavra aqui e nós conhecemos ela, é fácil, né? Quando lemos ela, irmãos, e vemos a sua totalidade, a sua explicação. Mas eu vou fazer uma pergunta à igreja. Se cada um de nós não tivesse ouvido isso aqui e estivesse participando desta história sem ver o contexto da história, quem é que de vocês identificaria as nécias no meio das sábias? Quem é que identificaria? Ninguém. Porque as características eram iguais. Elas eram virgens, elas tinham as lâmpadas, tinham respectivos azeites, né, entre aspas, né? Participaria do cortejo, mas o que se diferenciava das demais? Aqui entendemos que o azeite, ele vai representar a vida espiritual de cada um de nós, mas também a ação do Espírito na vida da igreja. Nós estamos falando aqui de salvação. E aqui entendemos, irmãos, que a obrigação destas mulheres era fazer aquilo que lhe foi chamado. E a Bíblia nos diz que elas foram chamadas para fazer o quê? O trajeto. E aqui entendemos a responsabilidade naquilo que tem um amor para servir e a responsabilidade daquilo que negligencia o serviço. Aqui entendemos que diante destas 10 mulheres, né, só o tempo provaria quem eram elas. E aqui entendemos que, na verdade, isto se dá também nos dias atuais. Esta palavra, irmãos, é tão nova atualmente como no dia que foi pregado. Se nós vemos os dias atuais, existem pessoas nécias dessa forma? Hoje, existe. E aqui entendemos, amado em Cristo, que a vida espiritual, ela não se dá de um dia para a noite. O processo é longo, porque espiritualmente é diferente de muitas coisas do mundo. E aqui entendemos que estas mulheres nécias, né, como entendemos aqui, que elas não fizeram nem o esforço, né, nem o cuidado. Por quê? Porque se era para andar com a lâmpada acesa, irmãos, se era para fazer o trajeto, nós entendemos que a primeira, passando assim, irresponsabilidade dela era o quê? Que ela não tinha suficiente para o trajeto, porque a Bíblia diz que as mulheres sábias levaram as suas vasilhas e levaram o azeite, reserva. Por quê?
Porque elas entendiam que o noivo poderia demorar, né? Qual o casamento que a noiva não demora, né? Ele mesmo demorou, não dá para comer dela no casamento. Então, irmãos, isso é natural da noiva demorar, pastor, né? Então, se tivesse vivido dias hoje, pastor, e essas damas de honra fossem fazer o trajeto da noiva, não falando aqui o noivo, como falando aqui Deus, quando vem. Mas se a noiva demora e você não tem, o que é que acontece? Vai falhar. E irmã Laine, num canto onde a escuridão é penumbra, onde ninguém vê nada, imagine, irmãos, o noivo caminhar com a noiva sem luz. Que desmantelo era, né? Batia no chão, tropeçava, não via nada, rasgava o vestido da noiva dentro do mato. Então entendemos aqui que a princípio existe uma irresponsabilidade, né, destas 5 que não se preocuparam em levar suficientemente para o trajeto. E aqui trazemos para os dias atuais, irmãos. Quem é que tem azeite? Como é que identificamos quem é que tem azeite? Como é que identificamos? É por movimento? É por zoada? É por coisas que muitas vezes as pessoas dizem que é ou que não é? Não, irmãos. Não é isso que vai denotar que você tem azeite. O azeite ele é adquirido a longo preço e a longo custo e a longos esforços. A vida secular e aparentemente são fáceis, irmãos. Talvez neste trajeto alguém poderia dizer que estas nécias eram as melhores da caminhada, porque talvez ela fosse mais apresentável, mais alariada, mais falante, mais cativante, fazia mais amizades, ou talvez tinha uma expressão melhor, vocabulário melhor, ou se expressava melhor. Isso se dá muito de nós mesmos. Está cheio do Espírito, está cheio do fogo, pulou, rodou, está cheio do Espírito. E aí, pastor, tem azeite? E muitas das vezes, irmãos, o irmão pisa no pé dele, ele joga uma praga, solta um palavrão do tamanho do mundo. Cadê o azeite, irmãos? Onde muitas vezes ele toma Santa Ceia, irmão, porque está intrigado, irmão, cadê o azeite, irmãos? Onde muitas vezes tu pode perdoar, irmão, cadê o azeite, irmãos? Cadê o azeite? Tem não. Porque a aparência de ter azeite não é ter. A aparência não é ter. Aquelas mulheres talvez não tinham aparência, mas quando lhe foi solicitado, irmãos, vimos a diferença. Então entendemos, amado em Cristo, que nos dias que estamos atuais, e esta palavra nos chama ao entendimento dela para nos autoanalisarmos, né? Será que temos azeite? Será que o nosso azeite dá para a caminhada ou vai faltar? Será que temos suficiente para caminhar ou vai faltar? Então nós temos que entender aqui que o percurso, né, espiritual é longo, porque isto é o contato que você tem com Deus, é o que você vai aprender dia a dia com Deus e você vai sustentar e vai lhe fortalecer. Então entendemos aqui, amados em Cristo, que é o primeiro ponto. Nós vamos falar de santidade, que isso na verdade é santidade, porque santidade, irmãos, é aquilo que você tem intimidade com Deus, né? Santidade é aquela experiência que você tem com Deus, que é a cada dia. Eu costumo dizer, irmãos, que esta reserva nos traz entendimento. Então, eu não queria falar isso não, mas traz entendimento para nós refletirmos aqui, né? Eu tenho um exemplo, pastor Francisco, sobre reserva, né? É lá em casa. Eu falei, Maxwell estava com meu filho, Maxwell tinha um carro dele, e a gente pagava ele todo dia R$100, um valor bom para você, né? Maxwell gastava e no carro dele botava só R$15 para andar de noite, né? R$15, Maxwell estudando, bota R$100, aí não estava achando até 15. Quando era no outro dia, para chegar, estava o carro do Maxwell lá no carro, parado, para gasolina. Então, a reserva que ele tinha colocado, irmãos, o azeite não dava para andar, né? Então, o que acontece? A nossa vida espiritual, né, ela tem, a cada dia nós acrescentamos uma reserva sobre ele. Por quê? Porque a reserva que nós colocamos aqui é para andar no dia da manhã. E a reserva que nós colocamos no dia da manhã é para andar depois do outro dia da manhã. E a cada dia nós vamos caminhando e vamos enchendo a nossa reserva. Por quê, irmãos? Porque a cada dia nós temos que ter essa intimidade com Deus. Mas estas mulheres fizeram o quê, irmãos? Eu não vou botar uma reserva, irmãos, porque eu tenho que carregar mais peso. Só basta esta vasilha, né? Isso aqui dá para ir, né? E eu costumo dizer, pastor Moreno muitas vezes anda, né? E o cara quando chega num certo ponto, né?
Você vê que o carro está faltando, né? Você tem que abastecer, né? Porque se você for, faz o quê? Para, né? Então, o que nós entendemos aqui é que esta parte da santificação se dá quando você busca o azeite e busca preencher a sua reserva. Então vamos aqui para o livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e o versículo 35 ao 38. Lucas 12. Aleluia. Cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede-vos semelhante ao homem, e esperando o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier a bater logo, possa abrir-lhes. Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, achará vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e vos fará assentar à mesa, e chegará sobre o serviço. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e o achar assim, bem-aventurados tais servos. Veja só que essa palavra aqui é uma palavra semelhante à palavra das 10 virgens, né? Mas aqui, esteja cingidos os vossos lombos e aceja as vossas candeias. O que é cingir os lombos, irmãos? Quando nós entendemos que cingir os lombos é que um servo, o qual ele trabalhava na casa do seu senhor, e nós sabemos que as pessoas do Oriente, né, eles usam os roupões grandes, né? E esses roupões eles são largos e eles se estendem por toda parte. Então o servo, para servir o seu senhor, ele tinha que cingir, colocar o cinto sobre a sua cintura, cingir, porque isso teria a forma correta, né? Talvez não atrapalhasse para ele. Então a parte de cingir é se preparar para servir. Então assim, nós temos que cingir, estar preparado. Estar preparado, irmãos, é que a qualquer momento que o seu senhor chegar, você vai servir. E as candeias, o que? Acesa. Porque entendemos aqui que o que é a candeia que simboliza na casa desse homem? Quando esse homem chegasse, que ele estava nas bodas também, no casamento semelhante aqui. Quando ele chegasse, o seu servo estava pronto na porta, com as suas roupas cingidas e as candeias iluminando a casa, pronto para lhe servir. Diz assim: e sede-vos semelhante ao homem que espera seu senhor, quando houver de voltar das bodas, e quando vier bater a porta, abrir-se-á. Bem-aventurado aquele servo. Agora, quando o senhor vier, achará vigiando. Então, irmãos, somos convidados a, quando o senhor chegar e bater na porta, nós temos que abrir e servir. Está pronto para servir. E e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e o achará assim, bem-aventurados são os tais servos. Segunda vigília quer dizer depois da meia-noite, entre 9 horas e meia-noite, entre meia-noite e 3 horas da manhã, né? Então entendemos aqui que está dizendo que a qualquer momento que você chegar aqui como esse servo, temos que estar prontidão. Então entendemos aqui que a palavra de santidade nos dá a entender que estas mulheres, na verdade, se distinguiram de formas diferentes, né? Uma estava posto a servir e a outra não estava posto a servir, estava vivendo de forma dissoluta, né? Estava vivendo de forma que não era conforme. Então entendemos aqui agora no versículo 6 agora ao 9, né? Vamos falar da vigilância. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram pronto. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, né? O que destacou a santidade de uma da irresponsabilidade da outra? Quando se disse: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Irmãos, esta parte aí é a parte onde vai dividir, onde quem vai entrar e quem vai ficar de fora. A parte de servir a Deus, a parte de buscar a Deus, é a parte onde vai
participar das bodas, mas o negligenciamento vai deixar de fora. Então, quando ela diz assim, aí vem o Senhor, irmãos, aí vem o noivo, né? Elas despertam agora do sono. Elas despertam do sono, porque elas estavam dormindo. E uma coisa entendemos, irmãos: você pode até dormir se a sua candeia estiver cheia. Agora, se ela estiver seca, irmãos, não pode dormir não. Você pode até descansar, irmãos, se a candeia estiver cheia de azeite. Agora, se estiver seca, irmãos, é um grande perigo. Então entendemos que muitas das pessoas estão vivendo com as suas candeias vazias, achando que quando ouvir falar, aí vem o Senhor, eu vou correr e vou voltar ao arrependimento, eu vou voltar à conversão, eu vou me reconciliar com meu irmão, eu vou pedir perdão ao meu irmão. Não, irmãos, não há tempo. Como Jesus disse, quando ele vai vir, é no abrir e fechar de olhos. Então estas mulheres, quando elas acordam, né? E o noivo demorou, irmã Elaine. Então, quando olhava ela vazia, está seco. E agora? Onde é que vai comprar, irmã Elaine? Na bodega, né? Tem não. Me dê da sua. Eu não posso dar. Vigilância, irmãos. Ela disse, porventura nós possamos dar, a gente venha faltar, irmãos, né? O que é seu, irmão, é seu. A sua salvação, a sua posição diante de Deus, a sua intimidade de Deus, irmãos, não é para outro irmão. Aquilo que Deus tem para você, o seu ministério, né? Aquilo que Ele preparou para você é seu, irmão, não é do outro. Algumas pessoas podem assim, muitas vezes achar que o ministério é uma pessoa bonita, mas o seu é específico, porque Deus criou especificamente para você, né? Seja ela qual for o do serviço. Então entendemos aqui que quando ela se faltou, vou buscar, não tem mais. E aqui entendemos, irmãos, que a vigilância é algo, irmãos, é, posso dizer assim, prioritário na vida do cristão. Vigilância. Porque nós entendemos que a vigilância é tão importante que ela precede a queda. Ela precede o inimigo, né? Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto ali, Satanás usou as armas, todas elas necessárias. Mas Jesus vigiou e usou a palavra para derrotar isso. Davi, por não vigiar, irmãos, né, comete um adultério sério com Betseba. Quando em vez de estar guerreando, pastor, ele vai estar agora no reino ali e não vigiando, olha para aquela mulher com os olhos diferentes, né? Sansão, o homem mais forte da terra, por não vigiar, irmãos, falando a promessa que Deus colocou no segredo, ele se tornou prisioneiro dos filisteus. Quantos por não vigiar? Então a vigilância, irmãos, ela é algo essencial em nossas vidas, porque ela faz o quê? Ela nos protege de não sermos atacados do inimigo. Vamos agora para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Aleluia. Marcos 13, versículo 32 ao 37. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os filhos, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um, e a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se o cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digai-vos, vigiai-vos. Vigiai-vos. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem os filhos, nem o filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegar o tempo. Olhai, vigiai e orai. E aqui eu acho importante nós dizer assim: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, às 4 vigílias, de 6 horas da noite até as 6 da manhã. E aí eu faço uma pergunta a mim e a você:
quando Ele vier, vai nos encontrar aonde? Se encontrar na igreja, meu, glória a Deus, né? Aqui nós somos santos, nós somos crentes. Mas se encontrar a gente trabalhando, irmãos, vai encontrar o quê? Se encontrar a gente no meio da rua, irmãos, vai encontrar o quê? Se encontrar a gente dormindo, irmãos, vai encontrar o quê? Se encontrar a gente na calçada conversando, irmãos, vai encontrar o quê? Então, vigiai, irmãos. Vigiai, vigiai e vigiai. Porque o vigiar, irmãos, ele antecede o que nós vamos fazer. Se vamos andar por aquele caminho e vamos ver que alguém tem alguma coisa ruim, irmãos, o que é que faz? Fugir da aparência do mal. Se sentar numa calçada, irmãos, e ver que a conversa não está sendo de crente, irmãos, pule fora. E chegar no irmão da igreja, ele vai falar do outro irmão, que para Deus sai de perto de mim. Vigiar, irmãos. Porque o que está em jogo é a minha e a sua salvação. Não é algo que não é muito pequeno valor, é algo muito caro. Então, irmãos, temos que entender se quando ele chegar, onde é que vai nos encontrar, né? Então ele diz mais assim, que diz assim, para que vindo de improviso, né? Que é improviso, irmãos, é onde nós não esperamos, não nos jaz dormindo. E as coisas que vos digo isso, todas vigiais. Né? Ele vai vir de improviso, irmãos, né? Ele vai vir sem a gente esperar. Mas nós temos que estarmos no Senhor Jesus. Porque, irmãos, a vida do cristão, ela não está de preparar para salvar-se. É estar preparado para a vida do Senhor. Né? Porque o preparar é anterior. Agora, estar preparado é o presente. Né? E o presente do futuro. Então, vemos aqui que santidade e vigilância também foram falados. Agora vamos falar de salvação, que vai do capítulo, versículo 10 ao 12. E diz assim: e tendo eles ido comprá-lo, chegou o esposo, e eles que estavam preparados, entraram com ele para as bodas e fechou as portas. Depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E eles responderam, dizendo: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia em que a hora do Filho do Homem há de vir. Então vemos aqui que depois que o noivo vem, elas partem para buscar, não achando volta, e a Bíblia diz que quando volta, as portas estão fechadas, as sábias estão dentro e as nécias estão de fora. E aqui entendemos, irmãos, que isto simboliza, né, a vinda do Senhor sobre a face da terra, seja ela para crente, seja ela para o mundo, irmãos, né? Não vamos dizer que em alguns crentes vai ficar vai, irmãos, inevitavelmente. Isto é o processo de nossa vida, cada um que temos que fazer por onde temos a nossa salvação, porque é individual. Mas aqui esta palavra está nos trazendo um esclarecimento de que forma, irmãos, né? E quando elas chegam na porta, a porta está fechada. A porta está fechada. E aqui eu trago um paralelo a isso, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Meu pastor Mateus citou este versículo. Apocalipse 3. Isso bem é decorado aí, eu sou muito por decorado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Veja aqui o contradizente, né? Aqui Jesus Cristo está pregando para atualmente, né? Onde nós vamos ver aqui que ele está pregando, batendo na porta, e quem está dentro? O homem ou a mulher, né? Já aqui é o contrário. Jesus agora está do lado de dentro, e o homem e a mulher estão do lado de fora, batendo para entrar, e não tem mais chance, porque esta porta aqui está aberta, né? Como lá em João também, João 10, 9 também vai falar que ele é a porta, né? Que entrará por essa achará pastagem, né? Então entendemos aqui que esta porta aqui que ele está batendo, que é Jesus, está aberta, mas a porta fechada, irmã Cida, quando for fechada, não tem mais acesso. Ele diz assim: a porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Então entendemos aqui que o caso da salvação se dá, né, quando você vive em Cristo e participa das bodas. Mas uma vez perdendo esta oportunidade, irmãos, você vai participar de outra forma diferente, que é do julgamento final e a sentença para os injustos.
Então entendemos aqui que estas mulheres negligenciaram o seu serviço, né? Acharam que tinham tempo suficiente, né? Não deram, assim, atenção, assim, aquilo que lhe foi proposto, o cargo que lhe foi proposto, a forma que foi proposto. E a causa é que teve um grande preço a perder, né? Nós entendemos aqui que tudo isso se deu e eles ficaram de fora, né? Mas nós entendemos que o versículo 13, Jesus traz um aviso a gente: vigiai-vos, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de